frente, seria muito melhor. Hoje eu quero fazer desse culto uma grande sala de aula. E eu queria que todas as pessoas recebessem uma folha que está sendo passada para você. E se você precisa de caneta, eu queria que você também pedisse aos diáconos uma caneta. Eles têm canetas aí que você vai precisar de... Hoje eu vou pedir que você sublinhe, dê um círculo em volta de palavras. Eu vou pedir para você preencher. Então hoje vai ser um pouco diferente, tá? Você que está assistindo em casa, a gente está passando uma folha para todas as pessoas que estão presentes na igreja e elas estarão usando essa folha como parte da nossa ministração hoje. Então, se você está em casa, você pode mandar um e-mail para a gente pode mandar até para você ou colocar no aplicativo da igreja. Então, espero com calma, porque eu vou pedir para vocês responderem e hoje vai ser diferente, como eu disse. E eu estou fazendo isso porque hoje de manhã eu estava orando, como eu faço todo domingo que eu prego, eu desço para orar e peço ao Espírito Santo direção. Eu preparo a mensagem durante a semana, então, até quinta a sexta-feira a mensagem está pronta. E aí eu oro no domingo de manhã pedindo ao Espírito Santo as últimas instruções para o culto. E eu senti no meu coração que o Espírito Santo me disse que seria importante vocês terem esse papel com vocês. Então, por isso que eu estou fazendo. Me deu trabalho, está dando trabalho aos diáconos. Eu então tive que rapidamente preparar o esboço, porque é baseado no meu esboço, mas eu tive que preparar esse esboço, mudar as projeções todas, mas eu fiz isso porque eu sinto que Deus quer isso e eu sei que vai ser de bênção para a vida de cada um. Todos receberam? Diga amém. Quem ainda não recebeu, levanta a mão. Ali, diáconos, lá atrás tem muita gente que não recebeu. Os outros diáconos, vai lá para aquele lado ali. E se você quiser levar uma cópia para alguém que não está no culto, você pode procurar alguém e pedir também, tá? O diácono fazer mais cópias. Tem uma máquina de copiadora lá em cima exatamente para isso. Então, se você não recebeu e quiser também levar para alguém depois do culto, mantenha a mão levantada até você receber, porque eu só posso começar a pregar quando todos tiverem uma cópia. Aqui, querida Carla, na frente, tem um amado irmão que precisa. Amém. Vamos lá, queridos? Todos receberam? Diga amém. Amém. Ok, nós estamos falando sobre plantando no terreno do Espírito. Nós começamos essa mensagem no domingo passado e, aliás, parabéns, foi um culto maravilhoso e os irmãos chegaram na hora, eu fiquei muito animado com isso mesmo. E o Brasil só não ganhou porque teve gente que não veio ao culto. Mas Deus teve misericórdia durante a semana e talvez vai ter na quarta-feira também. Vamos lá, Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, vocês têm, hoje não precisa de abrir a Bíblia, a não ser que queira, todos os versículos estão aí escritos para vocês, estão sendo projetados. A gente vai pregar junto hoje, tá? Então vocês vão ler comigo, quando eu pedir para ler, você vai ler, quando quiser falar amém, fala amém, quando quiser falar glória a Deus, fala glória a Deus, quando quiser pedir misericórdia, pede misericórdia, tá bom? Vamos lá, bem alto, verso 7. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Muito bem, eu quero que vocês sublinhem a frase, é isso mesmo que colherá. Finalzinho do verso, é isso mesmo que colherá. Vamos desdobrar esse versículo para todo mundo entender. A gente já entende, não é nada novo, mas vamos desdobrar. Não se engane. Que significa isso? Não dê uma de bobo. Não faça ouvido de mercador. Não ache que isso não é verdade. Não passe despercebido. 3 afirmações. Primeiro, não se engane. Não se faça de bobo. Preste atenção. Segunda afirmação, ninguém zomba de Deus. Alguém diz, pastor, mas eu pensava que alguém podia zombar de Deus. O que é que diz a palavra juntos? Ninguém zomba de Deus. Diga comigo, ninguém. Mais alto. Ninguém. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, isso inclui você. Ninguém zomba de Deus. Ou seja, com Deus não se brinca. Quando Deus estabelece uma regra, ela funciona. Nós cantamos um hino maravilhoso, fala assim, se eu obedecer, eu serei abençoado. Uma vez uma pessoa ia sair da igreja,
e veio para mim, para o pastor Max, e disse assim: eu venho aqui para pedir a sua bênção, pastor Fernando, porque eu quero sair da igreja. Eu disse: minha amada irmã, você pode sair se você sente que é de Deus. Eu não gostaria que você saísse, mas eu não posso simplesmente abençoar. O que quer dizer abençoar? Eu disse: se você sair em obediência, se você sair da igreja sem brigar com ninguém, se você sair da igreja sem mágoa, e se você sair da igreja obedecendo a Deus, independente do que eu falar ou não, você será abençoada. Agora, se você sai da igreja falando mal da igreja, falando mal do pastor, com briga com as pessoas e vai desobedecer a Deus, tudo que eu falo não vai adiantar nada. Eu posso dizer: abençoa, Senhor, mas a sua atitude é que vai trazer bênção ou maldição. Todo mundo entendeu? Diga amém. Amém. E Deus não se brinca. E terceira afirmação, que é a nossa parte-chave nesse ano da colheita: o que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Isto é uma lei espiritual e natural estabelecida por Deus. E a lei afirma que a gente colhe o que a gente planta. Eu e você colhemos o que nós plantamos. Novamente, é uma lei tanto espiritual como uma lei natural. Eu e você colhemos exatamente o que nós plantamos. Eu não posso plantar banana e querer colher abacate. Eu não posso plantar mamão e querer colher manga. E eu não posso plantar ódio e querer colher amor. Quantos entenderam? Diga amém. Não só isso, mas você colhe muito mais do que você semeia. Toda vez é isso. Eu faço muitos aconselhamentos e às vezes eu estou aconselhando uma pessoa e eu pergunto assim: mas como é que foi o relacionamento com seu pai? Como é que seu pai e sua mãe vivia? E muitas vezes na sala de aconselhamento a gente descobre que as pessoas estão cometendo os mesmos erros que os seus pais cometiam. Os mesmos erros. Por quê? Porque isso é maldição hereditária, temos que quebrar. Não, isso o diabo até pode aprender, mas isso pode até aproveitar, mas isso é comportamento aprendido. E a verdade é que às vezes o que os nossos pais faziam, que a gente não gostava, a gente faz e faz até mais. Porque a gente semeia e a gente colhe, e a gente sempre colhe mais do que a gente semeia. Quando a gente fala de semear, Paulo está usando uma linguagem figurada, clara. Semear fala de ações, semear fala de escolhas. Quando ele está dizendo você semeia e você colhe, você planta e você colhe, ele está falando das nossas escolhas. E eu afirmei, e temos afirmado, os grupos de conexão, temos afirmado aqui na igreja, que não só a gente tem que entender que Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade de escolha. Isso nos faz diferentes de animais. Deus nos deu a capacidade de escolher. Mas Ele não nos deu a escolha das consequências das nossas escolhas. A escolha é nossa. As consequências dependem de Deus. Por isso que Ele diz: de Deus não se zomba. Preste atenção, não se engane. Você pode escolher a forma que você quer viver, você pode escolher a pessoa que você quer ser, você pode escolher a maneira que você quer viver no seu casamento, mas vai ter consequências. Jovens, você pode escolher a vida que você quer viver, você pode escolher ouvir os seus amigos, mas haverá consequências. É isso que Paulo está dizendo. Muito bem, vamos para o verso de número 8. Junto comigo. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Muito bem. Paulo está dizendo que nós temos duas escolhas da forma que a gente vive. Nós podemos escolher semear para agradar a natureza humana. Nas Bíblias mais antigas diz para agradar a carne.
E a palavra no original é carne. Essa Bíblia faz já uma interpretação. Não é só uma tradução, uma interpretação. Nova tradução da linguagem de hoje que eu estou usando. Só porque ela não traduz, ela interpreta. A carne se refere à natureza humana. A natureza humana que todos nós temos, mas que é uma natureza humana pecaminosa. Por causa do pecado, todos nós nascemos com essa natureza humana de pecado. Eu apresentei e dediquei a minha netinha na semana passada, e eu falei para aqueles que estavam presentes, ela é tão linda, ela é tão bonita, parece com o avô, mas mesmo assim, ela já nasceu com a natureza de pecado. Eu e Tereza estávamos nessa semana cuidando dos nossos 2 netinhos, do Macaizinho e da Malia, porque a Gabe e o LeBron foram passear de férias por 3 dias. Eu estava com o Macaizinho olhando, e ele é lindo, parecido com o avô também. E ele tem 1 aninho e 2 meses. E a gente estava botando ele com a Malia, ensinando ele a cuidar. E a gente notou que ele começou com alguma coisa, ele está num daycare, e ele começou a querer bater toda hora. Ele queria bater na irmã, queria bater na gente. Macaizinho, onde você aprendeu isso? Macaizinho, quem te ensinou isso? Você acha que o pai disse, Macaizinho, deixa eu te ensinar como bater? Foi a Gabe? De certo não foi o avô. Aprende sozinho. Criança nasce, todos nós, com aquela tendência para o mal, tendência para fazer o que não é certo. A gente não tem que ensinar a nossa criança. Deixa eu hoje te ensinar como desobedecer, como fazer pirraça. Deixa eu te ensinar hoje como gritar. Não, ela aprende sozinha. Ninguém tem que ensinar. Você tem que ensinar o contrário, porque a natureza humana é pecaminosa. E Paulo diz o seguinte: você pode escolher a seguir essa natureza humana, mas o que acontece é isso: se você fizer isso, você vai ter destruição, você vai ter morte, você vai ter separação, não vai ser bom. O resultado, se eu e você, presta atenção, escolhermos fortalecer e agradar a nossa carne, a nossa natureza humana, vai ser destruição. E a gente vai ver isso claramente hoje. Mas, de outro lado, se a gente escolher, semear para agradar o Espírito, e o Espírito está falando do Espírito de Deus, vamos falar dele hoje, nós vamos escolher a vida eterna. Muito bem, nós vimos que, seguindo aí no esboço de vocês, que a carne se refere à nossa natureza humana, que é uma natureza pecaminosa, e o Espírito se refere ao Espírito Santo, que está em nós e que nos leva a Deus e a sua palavra. Vamos olhar então agora essa luta interior que Paulo fala no capítulo anterior, Gálatas capítulo 5, verso 17. Você não precisa de ler alto, eu só quero que você acompanhe a leitura comigo. Ele diz assim: porque a nossa natureza humana quer o que é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Presta atenção, porque eu quero que vocês todos entendam o que eu estou falando. Nós, seres humanos, Deus nos deu um corpo, uma alma e um espírito. O nosso corpo, alma e espírito, que nos fazem o que nós somos. O centro, nós chamamos em psicologia personalidade. O Freud usa o termo id, o ego e o superego. E até Freud, que era um judeu, ele entendia que existem essas 3 partes, o superego, o ego e o id. O id para Freud era como a carne. O ego era as nossas emoções, o superego era a nossa consciência. A Bíblia chama isso de corpo, alma e espírito. Bem, a nossa natureza humana sempre puxa para aquilo que é mal. Vamos pensar que o mal está aqui. Ela puxa. E o Espírito de Deus puxa para o que é bom. Essa luta é uma luta diária, contínua. Mesmo você sendo crente, você quer agradar a Deus,
Mas a natureza humana quer agradar a carne. Hoje está um dia tão lindo, o espírito diz, vem para a igreja, a carne diz, vai para a praia. Sério? O espírito diz, vamos orar. 6 horas da manhã, quinta-feira, homens, vamos orar. A carne diz, vamos dormir. Sim. E aí, daí vai. Quantos sabem o que eu estou falando? Essa luta constante. Até crente. Até crente. E o que acontece é que, lembra que eu falei que a natureza humana é pecaminosa? Mesmo sendo pecaminosa, ela tem boas intenções. Mas essas boas intenções, elas ficam abafadas por causa da natureza humana. Por causa do pecado da natureza humana. E o que acontece é o seguinte, Paulo diz que se a gente ouvir e alimentar a carne, a natureza humana, o resultado será muito triste. Ele diz aí, verso 19 e 21. As coisas que a natureza humana produz, são elas conhecidas. E elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, e não para aí não, coisas semelhantes a essas. E Paulo diz, eu falei para vocês, eu repito, o que eu já disse, antes os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Queridos, olhe para mim por favor, você já sabe disso, mas eu preciso que entre no seu espírito. É uma lei que Deus estabeleceu, por isso que ele diz, com Deus não se brinca. Se escolher alimentar a sua carne, em cada uma dessas áreas, vamos olhar lá naquela lista lá. As coisas da natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são, primeiro, imoralidade sexual. Todos nós somos seres sexuais. Bem, se eu decidir que eu vou alimentar minha carne, vou falar aberto hoje, tá? Homens, você começa a falar, a minha esposa é bonita, mas tem uma mulher mais bonita lá na internet, eu vi. E você começa a alimentar e vai para a pornografia. É uma escolha que você faz. Essa pornografia, Paulo diz, é uma escolha, mas a consequência é imoralidade sexual. A pornografia que começa na mente, ela vai começar a destruir você e você vai para a imoralidade sexual. Mulher, porque não é só homem que é tentado, a mulher é tentada de outra forma, você começa a mexer com fogo, daqui a pouco você está queimada. Impureza, ações indecentes, de idolatria, feitiçarias. Quando eu preparava essa mensagem, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, eu quero ser bem prático hoje, eu comecei a pensar de pessoas que estavam na nossa igreja, sentadas no banco onde vocês estão, algumas cantando aqui em cima, outras até mesmo liderando louvor, algumas até mesmo pregando nessa igreja. Eu estou aqui há 35 anos, já vi muita coisa. E hoje, o final é esse. Casamento destruído. Vida errada. Vida dissoluta. Por quê? Começaram a fazer escolhas para agradar a natureza humana. De outro lado, diz o seguinte, se você escolher o outro lado da moeda, o Espírito de Deus produz estes frutos na vida de vocês. Primeiro, amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas, não há lei. Queridos, quantos nós aqui nessa manhã queremos plantar no terreno do Espírito? Diga amém bem alto. Amém. Senão vocês não estavam aqui. Ninguém é louco num dia lindo como esse. Está na igreja, sentado, ouvindo esse pastor, se você não quisesse fazer isso. Então eu quero falar com você. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que estão ouvindo a minha palavra, que não são dessa igreja, são visitantes, Deus abençoe. É bom você estar aqui, mas eu vou falar para os membros da minha igreja, para as pessoas que Deus colocou-me como pastor, que eu vou dar conta da vida de vocês.
Eu quero falar para os que são crentes. Se eu e você queremos plantar no terreno do Espírito, a gente precisa de fazer algumas decisões. Segunda parte do verso 8, leia bem alto comigo. Se plantar no terreno do Espírito de Deus, deste terreno colherá a vida eterna. Eu estou usando uma tradução diferente. Por favor, leia lá em cima comigo, não que está no a apostila. Se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Quero ser bem prático hoje, tá? É um ensino. Pergunta é, pastor, eu quero fazer isso, mas a pergunta é como eu vou fazer isso? Como eu quero plantar no terreno? Como é que eu posso fazer isso, pastor Fernando? Então é por isso que eu estou aqui hoje para falar com você, por isso que eu estou tirando essa folhinha. Como é que nós podemos plantar no terreno do Espírito? Está tudo aí no capítulo 5 de Gálatas. Primeira coisa que a gente tem que fazer, e aí você vai escrever 2 palavras, agora pega a caneta, você tem que ficar, escreva a palavra focado. E escreva a segunda palavra, disciplinado em sua caminhada cristã com Deus. As palavras estão projetadas para você sublinhada. Você tem que ficar, diga comigo, focado e disciplinado em sua caminhada cristã com Deus. Se você é mulher, ponha focada, disciplinada, obedecendo o gênero, não é? Muito bem. Todos já escreveram? Diga amém. Então vamos falar junto aqui. Como é que eu posso fazer isso, pastor Fernando? Número 1, juntos, você tem que ficar focado e disciplinado em sua caminhada cristã com Deus. Antes de ler os versículos, preste atenção que eu vou falar. Eu não sou uma pessoa muito atlética, mas eu gosto de fazer esporte. Eu preciso de fazer esporte. Eu sou daquele tipo de pessoa que o meu metabolismo, ele engorda só vendo a comida. Tem gente que é assim, não é? Tem gente que come, nunca engorda. Eu não. Eu olho para o pudim, já engordei meio pound. Já coloquei algumas gramas. Então eu preciso sempre de estar. Deus me fez assim, é uma luta que eu tenho. Então eu gosto de correr. E eu corro, na verdade, minha esposa diz assim, não, você não corre, você faz jogging, você está fazendo aquele teste de Cooperzinho. Eu falei, é isso mesmo. Às vezes eu corro um pouquinho mais rápido. Mas eu gosto de correr, e eu não corro para velocidade, eu corro para terminar. É tipo uma maratona. Então, eu tenho corrido bastante tempo, mas eu tenho notado que eu estou correndo, mas não estou tendo resultado como eu tinha antes. Antigamente eu corria e eu sentia perder peso mais rápido. E eu comecei a olhar, será que eu estou comendo diferente? E eu notei, não, meu corpo acostumou com correr, eu tenho que mudar. Então eu comecei a falar assim, agora eu vou nadar. Eu gosto de nadar. Eu procurei uma piscina lá perto de casa, em Pacífica, e tem uma outra em Daly City. E eu comecei a nadar, tem 2 semanas. Eu já fui 4 vezes. Eu já não faço há muito tempo, na primeira vez eu fui, e eu nadei 10 vezes, de um lado a outro. Segunda vez, vou para 12. 12, disciplinado, perseverança. E fui e nadei 12 vezes. Terceira vez, eu vou para 14. Nadei 14 vezes. Aí na sexta-feira, agora eu falei assim, não, hoje eu vou mais. Hoje eu quero ir até 20. Quero dobrar. E vou ficar aí no 20 por um tempinho. Então, para eu fazer isso, eu precisei de disciplina, porque a piscina é cheia e só podem ter 2 pessoas em cada linha. E tinha um rapaz do meu lado, o cara parecia Michael Phelps. O cara nadava tão rápido, eu fiquei intimidado. E eu queria até ir para um outro que tinha um velhinho. E ficava esperando ali para o velhinho, mas quando eu ia para o velhinho, o rapaz virou e falou assim, pode vir. Fiquei com vergonha, né? Mergulhei e ele indo, pá. E eu falei assim, eu não posso acompanhar ele. Se eu fizer isso, eu não vou conseguir as 20 pessoas, as 20 vezes. Eu vou disciplinar e eu vou focar. E eu vou conseguir as 20 vezes. E eu consegui as 20 vezes. Amém? Eu consegui as 20 vezes. Mas para isso eu tive que ficar focado e disciplinado. Por que eu estou falando isso? Porque a vida cristã é isso, gente. A vida cristã é disciplina e foque. Olha para mim, por favor, que eu vou fazer uma pergunta-chave. Quantos de vocês, eu sei que todo mundo pode levantar a mão, quantos de vocês conhecem pessoas que eram crentes, fervorosas,
algumas batizadas com o Espírito Santo, lia a Bíblia, exortava e hoje está no mundo. Quantos conhecem? Eu conheço várias. Por que acontece isso? Eu e Tereza estávamos conversando essa semana e a gente estava pensando de uma determinada pessoa que um dia esteve, duas pessoas que um dia esteve nessa igreja, que um dia foi consagrada nessa igreja, que um dia foram pastores nessa igreja e hoje estão vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que pregavam. E minha esposa fez essa pergunta: por que elas fizeram isso? O que aconteceu com elas? Perderam o foco, perderam a disciplina. Por favor, olhe esses 4 versículos que estão aí. Capítulo 5, verso de número 1, Paulo diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue, sublinhe, por favor, essas 2 palavras bem fortes da folha de vocês. Continuem firmes, continuem firmes, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Quando nós fomos salvos, quando Jesus veio para a nossa vida, embora nós temos uma natureza pecaminosa, o Senhor perdoou todos os nossos pecados, o Senhor lavou-nos no sangue de Jesus, agora não há mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. O nosso endereço final é o céu. A gente sabe que se a gente morrer, a gente vai para o céu. Quando morrer, não se, quando morrer, a gente vai para o céu. A gente sabe que Deus nos ama. Então, se Deus já fez isso por você, se você é crente, se você não é, você não experimentou nunca isso, mas pode experimentar hoje. Quando Jesus entra na nossa vida, o fardo é tirado, Ele muda a nossa vida, Ele nos dá felicidade, Ele nos dá alegria. E se Deus te libertou, queridos, por favor, não volte a ser escravo do pecado novamente. Verso de número 13, na nova tradução, na linguagem de hoje, ele diz assim: porém vocês, irmãos, está falando com crentes, vocês foram chamados para serem livres, livres do pecado, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. O que Paulo está falando? Pastor, Deus me ama, Deus me perdoa, eu sei que eu não devia ir naquela festa não, mas eu fui, mas Deus me ama. Pastor, eu sei, eu não devia de beber aquela cerveja, eu comecei com 1, 2, eu sei que fiquei um pouquinho bêbado, mas Deus me ama. Pastor Marcos liga: por que você não veio na igreja? Não estou afim não, eu tenho muita coisa, mas Deus me ama. Deus me perdoa, é verdade que Ele te ama, é verdade que Ele te perdoa, mas não permita que essa liberdade que Ele te deu se torne uma desculpa para você agradar a sua natureza humana. Porque olha a consequência, versos 7 e 8, aí na apostila de vocês, de vocês, ele diz assim: vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, porque foi Ele quem os chamou. Quantas pessoas no ano passado, há 2 anos atrás, estavam sentados nesse banco, correndo essa carreira, nadando a sua vida espiritual, e hoje abandonaram a fé? Quem é que fez isso? Eu preguei essa mensagem no primeiro culto em inglês. Eu até encorajo os seus filhos a participarem, porque essa é a língua deles, eles precisam de ouvir isso. E quando acabou o culto, uma pessoa veio para mim e disse assim: pastor, eu ouvi tudo que o senhor falou, mas a verdade é que eu não estou conseguindo vencer essa luta. Eu estou tendo uns pensamentos, eu estou tendo... Aí ela começou a compartilhar comigo, e ela falou assim: por que é isso? Eu falei assim: por quê? Esses pensamentos, essas coisas que você está sendo tentada, não é Deus, porque Deus te chamou para ser livre. Então só tem 2 opções: ou é a carne, a natureza humana, ou é o diabo, ou é uma combinação dos 2. Agora, eu posso garantir a você que a razão que você está tendo essa dificuldade é porque você está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. E o que você alimenta cresce. Se você alimenta a sua carne vai ficar forte. E você vai ser mais tentada.
Não é Deus que está fazendo isso. Senhor, tem misericórdia. Às vezes até o diabo está me tentando. Não é o diabo não, é você mesmo. Você está se colocando em situações que estão fazendo você deixar de obedecer à verdade. E para mim, eu quando li essa passagem, me deu até desejo de chorar. Paulo diz no capítulo 4, verso B, vocês caíram da graça. Vocês caíram da graça. A graça salvou vocês. A graça perdoou vocês. A graça libertou vocês e vocês caíram da graça. Eu sei que em cada região do Brasil tem palavras que são palavrão, de baixo calão, outras não. Eu vou falar uma palavra que eu sei para os goianos, não é uma boa palavra, mas como tem mais carioca hoje do que geralmente tem na igreja, tem uns visitando aqui, eu vou usar essa palavra. Por que ela é tão ruim para o goiano? Porque ela não é um palavrão, mas ela tem um significado muito forte. Desgraçado. Por quê? Um desgraçado é que caiu da graça. Tinha graça, mas perdeu a graça. E é por isso que o goiano não gosta de falar isso, porque fere. Estava na graça. Caiu da graça. Significa caiu. Desviar, saiu da via, saiu do caminho. Desviar, saiu do caminho. Desgraçado, saiu da graça. Caiu da graça. Tinha graça, mas perdeu a graça. Graça aí é uma palavra teológica. Graça é favor imerecido. Graça aí é receber aquilo que a gente não podia receber se não fosse um dom de Deus. Antes, essas pessoas estavam servindo ao Senhor, tinham perdão, tinha tudo, mas por quê? Perderam o foco. Não se disciplinaram. Caíram da graça. Quantos então entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Pastor, como é que eu posso plantar no terreno do Espírito? Primeira coisa, juntos, leia comigo lá em cima. Você tem que ficar focado e disciplinado na sua caminhada cristã com Deus. Se você quer plantar no terreno do Espírito, foque, disciplina. Número 2. Você tem que escolher com quem escreva a palavra aí, associar. Você tem que escolher com quem se associar. E eu uso essa palavra cuidadosamente. Olha o que Paulo diz no verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem aqui é cozinheiro? Quem gosta de cozinhar e sabe cozinhar ou gosta, pelo menos? Eu gosto, mas não sei. Mas tem gente que gosta de cozinhar, então Paulo está falando para os cozinheiros. Aliás, hoje, lá em casa, eu cozinho muito bem, eu sei fritar ovos muito bem e sei torrar pão. Fora disso, não sei fazer muito mais. Minha esposa que cozinha bem. Aliás, hoje, nós estamos tendo algo especial na nossa igreja, está lá a Tereza, a Elília e a Andréia, desde 9 horas, preparando o almoço para a gente. E a razão que elas estão fazendo isso, e a Tereza resolveu ela mesma fazê-lo, é porque a gente está tentando criar um padrão na nossa cozinha, dar uma melhorada, para que tudo fique cada vez mais com excelência, porque é um dos propósitos da nossa igreja. Então, fique para almoçar depois do culto. Muito bem. Paulo está pensando, presta atenção aqui, vamos voltar aqui. Não pensa na comida agora não, daqui a pouco vai ter. Presta atenção. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está pensando em quê? Em pão. Ele está pensando na massa do pão. E todo mundo sabe que o fermento, no original, e infelizmente no português a gente não usa essa palavra, no original, levedar, fala assim, ele trabalha em toda a massa. No inglês assim, a little yeast works throughout the dough. Works throughout the dough. Levedar significa, ele vai trabalhando em toda a massa. Eu coloquei para vocês aí que, para um judeu, fermento quase sempre era símbolo de má influência. Jovens, homens, preste atenção nessas duas passagens que estão aí para você. Podem andar dois juntos, se não estiverem de acordo. 1 Coríntios 15, verso de número 33. Não se deixem enganar, as más companhias
corrompem os bons costumes. Eu vou agora contar um segredo para vocês, tá? Mas não conta para ninguém aí não, tá? Não conta para ninguém não. Eu e o pastor Max, é um segredo nosso. Eu e o pastor Max usamos as redes sociais para espiar nos membros da nossa igreja. Desculpa, querido, eu estou confessando. Então, cuidado, que tem 2 pastores espiando. Então, esses dias, semana passada, eu vi algumas fotos de membros da nossa igreja. Em vez de estar no culto, aliás, foi na semana passada, porque foi na hora do culto de domingo, no Jogo do Brasil. Essas pessoas não só escolheram não estar na igreja, como elas estavam envolvidas com pessoas que todo mundo sabe que são má influência na vida dessas pessoas. Como é que a gente sabe? Por causa do resultado. São pessoas que estão vivendo divorciado, pessoas que estão vivendo em bebedeira, pessoas que estão vivendo em farra. Infelizmente são pessoas que se dizem cristãs, mas não estão vivendo essa vida. Falar que é cristão é igual dizer que eu sou carro, entro na garagem e falo, eu sou carro. Não, só porque eu estou na garagem eu não sou carro. Só porque você está na igreja não quer dizer que você é cristão. Falar é uma coisa, viver é outra. Eu estou contando um segredo, não conta para ninguém. Porque senão o pessoal fica com medo aí de postar. Eu cheguei, pastor Max, dá uma olhadinha nessas fotos. Às vezes é ele que vem para mim. Essa pessoa, liga para ela. Avisa essa pessoa que ela está correndo perigo. Preste atenção, queridos. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ah, pastor, mas eu quero plantar no terreno do Espírito. A rabacá estava assim. Fala até em língua. Vem aqui na frente, pede para a gente orar. Aí, aos pouquinhos. Não, é só um Jogo do Brasil. É só uma festinha. É uma festinha aqui. É uma bebidinha ali. É uma brincadeira sem graça ali. E lá no meio daquela brincadeira, daqui a pouco dança com o esposo do outro, com a esposa do outro. Paulo disse, já era. Ele não falou essas palavras não, mas era mais ou menos isso. Paulo diz assim, ó, vai mexer com a natureza da carne, o final é imoralidade sexual, é dissensão, é discórdia, é gritaria, é farra. E vou logo avisando, Paulo diz assim, quem vive dessa forma não vai herdar o reino de Deus. A gente quando fala não vai herdar o reino de Deus, a gente está falando do futuro, não vai para o céu, isso é verdade. Mas eu creio que o céu para o crente começa aqui na terra. E eu creio que o inferno para o não crente começa aqui na terra. Por que aquele homem, 2 semanas atrás, se matou? O inferno dele começou dentro daquele hotel, quando ele resolveu se enforcar. O céu para o crente começa aqui na terra, com um bom casamento, com um bom relacionamento com seus filhos, com um bom relacionamento com seus irmãos. Semana passada foi domingo, foi dia dos pais. Eu fui para casa, lá estava o meu pai, lá estava a minha mãe, lá estava o meu irmão, lá estava a minha esposa, lá estava a nossa família. E a gente comendo uma comida gostosa depois de um culto maravilhoso. Isso é céu. Alguém diz assim, pastor, vai ter comida no céu? Se não tiver comida, não é céu. A Bíblia diz que a gente vai comer nas bodas do Cordeiro. Tudo de bom no céu. Mas começa aqui na terra. Queridos, presta atenção, volta aqui. Um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Olha para mim, por favor. Não perde não. Eu fiz uma decisão. E eu quero que você faça essa decisão também. Eu posso ter muitas pessoas conhecidas. Eu tenho muitos amigos no Facebook. Eu tenho pessoas que me seguem no Instagram. Eu agora uso o Twitter para falar de política. Mas essas pessoas não são minhas amigas. Eu só quero amigo que vai me ajudar a servir mais a Deus, a amar mais o Senhor. Meus amigos gostam de grupo de conexão, meus amigos gostam de Deus, meus amigos gostam de falar de Jesus, meus amigos gostam de orar, meus amigos gostam de cantar hinos de adoração ao Senhor.
Porque esses são os amigos que eu preciso para me ajudar a viver uma vida focada e disciplinada, plantando no Espírito de Deus. É hora de você mudar as pessoas com que você se associa, se você quiser firmar os seus pés e plantar no Espírito de Deus. Número 3. Como é que eu vou plantar no terreno do Espírito? Número 1, diga bem alto. Você tem que ficar de alto, focado e disciplinado em sua caminhada cristã com Deus. Número 2, você tem que escolher com quem se associar. Número 3, você tem que praticar, escreva a palavra aí, amor e serviço. 2 palavras. Você tem que praticar amor e serviço para os outros no corpo de Cristo. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Paulo diz, no capítulo 5, verso 13b até o verso 15, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Eu coloquei para vocês o que isso, pastor, tem a ver com semear para agradar o Espírito. Isso faz parte da colheita. Você colhe o que semeia. Quando você semeia na vida dos outros, outros irão semear em sua vida. Quando você demonstrar compaixão e amor pelos outros, você também entenderá e receberá isso. Não é a palavra entenderá, você receberá isso. Mas Paulo diz, se você semear discórdia, raiva e etc., falta de perdão, ele usa o termo ferindo e prejudicando uns aos outros, você será destruído. Deixa eu explicar para vocês, me dá 2 minutos, eu vou explicar para vocês o que significa isso. A pergunta é, como é que eu vou plantar no terreno do Espírito? Eu fiz uma decisão, eu sou crente. Eu sei que se eu plantar na carne, isso vai trazer destruição, mas se eu plantar no terreno do Espírito, eu vou ter vida eterna. Eu quero plantar no terreno do Espírito. O que eu faço? Número 1, vou focar, eu vou disciplinar. Número 2, eu vou me associar com pessoas corretas. Mas o número 3 é importante. Eu preciso de desenvolver amor e serviço no corpo de Cristo, porque fora dele eu nunca vou conseguir. Eu sou pastor dessa igreja há 34 anos, vai para 35 ano que vem. E eu sou consagrado para o ministério há mais de 40 anos. Nesses 40 anos de ministério, eu nunca vi uma pessoa que largou de vir para a igreja. E eu perguntei para ela, por que você não veio mais na igreja? Ela disse assim, porque eu detesto Deus, eu odeio a Deus, eu não creio na Bíblia, eu quero servir ao diabo. Ninguém falou isso para mim. Nunca. Quando uma pessoa para de vir na igreja e a gente liga para ela, pastor, não estou indo não, porque você sabe, dá uma desculpa. E finalmente ela diz assim, sabe de uma coisa, eu amo a Deus, eu amo a palavra, mas não quero nada com a igreja. Na igreja tem muitos hipócritas. Fulano de tal, o senhor mesmo não quis falar comigo outro dia. E sai da igreja. Presta atenção. A igreja não é o céu. A igreja não é perfeita. Essa igreja não é perfeita. Há muitos imperfeitos aqui. Aliás, todos somos imperfeitos. Mas é através da igreja que Deus trabalha a sua obra em nossas vidas. Bill Hybels escreveu no livro Liderança Corajosa que a igreja é a esperança do mundo. Fora da igreja, e quando eu digo igreja eu não estou falando do templo, fora do corpo de Cristo, você está desprotegido. O ditado antigo cristão que diz, a brasa longe do fogo se apaga, é verdadeiro. Até João Batista, que foi o maior homem nascido de mulher, que tinha uma fé tremenda, que cria que Jesus era o Filho de Deus, que clamou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista perdeu a comunhão com seus discípulos, quando Herodes colocou ele numa cadeia e ele ficou sozinho, ele duvidou. Ele mandou perguntar, és tu o Cristo ou esperamos por outros? João Batista, o que é que houve? Eu estou sozinho. Sozinho você fica desprotegido. O diabo sempre usará circunstâncias para tentar tirar você da igreja. Quando eu digo igreja, eu estou falando de grupo de conexão. Quando eu digo igreja, eu estou falando dos cultos. Olha, os pastores que estão aqui são minha testemunha e sabem disso.
Quando eu vejo uma pessoa parando de se ter comunhão na igreja, não vai a um grupo de conexão, não vem aos cultos. Antigamente vinha ao culto de sexta, vinha ao culto de domingo. Quando tinha domingo de manhã e de noite, vinha domingo de manhã e de noite. Vai parando aos poucos. Deixa o grupo de conexão, não vem mais na sexta, vem no domingo só de manhã, vem no domingo de manhã de 2 em 2 semanas, vem no domingo de manhã quando dá. Essa pessoa está correndo um risco tremendo. Porque se eu quero plantar o terreno do Espírito, eu preciso de desenvolver amor e serviço no corpo de Cristo. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Quando eu estou no meio do corpo de Cristo, seja num grupo de conexão, seja num culto no meio de semana, seja um culto no final de semana, eu vou ser admoestado, encorajado a viver para Deus. Eu vou ouvir uma palavra, eu vou ouvir um hino. O irmão vai me orar por mim e eu vou ficar firme. 4, e com isso eu termino. Como é que nós podemos fazer para estarmos plantando no terreno do Espírito? Por favor, olhe aí para cima, olhe para o projetor, desculpe. Número 1, todos juntos, você tem que ficar focado e disciplinado em sua caminhada cristã com Deus. Número 2, você tem que escolher com quem se associar. Número 3, você tem que praticar serviço, amor e serviço para os outros no corpo de Cristo. E número 4, você tem que deixar o Espírito Santo lhe ajudar. Escreva aí esse nome lindo, o Espírito Santo lhe ajudar. Você tem que deixar o Espírito Santo lhe ajudar. Eu conheço pessoas que estavam focadas e disciplinadas. Eu conheço pessoas que estavam associando com pessoas corretas. Eu conheço pessoas que estavam na igreja e mesmo assim elas não permaneceram firmes. Por quê? Quiseram fazer sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo. Se você achar, não, pastor, não se preocupe, eu sou forte, eu nunca vou cair. Misericórdia. A Bíblia diz que quem está em pé, olhe, não caia. Tem que ter a ajuda do Espírito Santo. Gálatas 5,16 diz assim, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. O que nós sabemos do Espírito Santo? Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força. Ele não é uma energia, ele não é um vento, ele não é uma pomba, ele não é uma coroa. O Espírito Santo é Deus. Segundo, nós sabemos que ele é uma pessoa. Ele não tem corpo, mas ele tem personalidade. Ele dirige, ele fala, ele chora, ele se entristece. Ele é uma pessoa tanto como o pai é, como o filho é, como você é, como eu sou, como a pessoa do seu lado é. Ele é real. Mas o que eu quero deixar com vocês para terminar é João 14,16. Ele é o outro consolador, ele é o outro conselheiro. João 14,16, eu gostaria que esse fosse o versículo que a gente fosse e memorizasse nessa semana. João 14,16 está aí na folha de vocês, está projetado. Leia bem alto comigo para terminar. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Muito bem. Eu mostrei para vocês aí na post de vocês as duas palavras no grego, allos paraklet. Allos é a palavra para outro no original, existe a palavra outro, héteros. Héteros significa outro de diferente qualidade, aspecto. Allos significa outro igualzinho. Mesma coisa. Paracleto significa aquele que foi chamado ao lado de. Essa passagem no português ela perde um pouquinho. No inglês e no original diz assim, eu lhe pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para os ajudar e estar com vocês para sempre. O conselheiro foi nos dado para nos ajudar e estar conosco para sempre. 7 coisinhas que o Espírito Santo faz, queridos. Presta atenção, eu já estou terminando. Primeira coisa que Ele nos faz, Ele nos ensina. Olhe para mim aqui, porque eu vou falar uma coisa que eu preciso de falar. Há 2 problemas que nós, como cristãos, precisamos de aprender a lidar com isso, principalmente com os jovens, com seus filhos. Eu nunca vi tantas pessoas tendo problema de identidade sexual como no dia de hoje. Homens, mulheres, crianças, adultos. Moças que pensam que não são moças. Rapazes que pensam que não são rapazes. Homem que pensa que tem uma atração a outro homem. Mulher que pensa que tem uma atração a outra mulher.
E num dia de uma parada gay, isso é importante falar sobre isso. Porque a Bíblia fala que isso é do inferno. A Bíblia fala que nós devemos amar todas as pessoas, mas Deus não fez a gente assim. Aí a pessoa vem e fala assim, como é que eu posso então, pastor, trabalhar na minha identidade? Pede ajuda do Espírito Santo. Ele foi que te fez. Outra coisa que a gente está tendo muita dificuldade, hoje em dia, eu perguntei ao meu filho assim, filho, quais são as áreas, aliás, a pergunta que eu fiz assim, filho, me diga a área mais crucial que os jovens hoje lutam, o jovem cristão, e que a igreja tem que lidar com ela. Eu pensava que ele ia falar que era homossexualismo. Meu filho falou assim, pai, as coisas que a igreja vai precisar de ensinar e trabalhar com os jovens é que hoje o casamento para os jovens não é tão importante como era na sua época. Hoje os jovens vivem juntos. Hoje é comum viver junto. Hoje casar, o diabo é tão sujo. O homossexual luta para casar, o heterossexual não quer casar. É coisa do diabo mesmo, irmão. Eu e Tereza gostamos de assistir um programa na televisão. A gente gosta, Tereza gosta, porque ela gosta, eu gosto. O programa é House Hunters International. Como você sabe? House Hunters International. É bom, legal. E eles estão comprando casa no mundo inteiro. E Portugal, agora eu estou vendo Polônia, eu vou escolhendo onde está a Polônia, quero conhecer. E às vezes, quando a pessoa é solteira, às vezes são casais. Porque esse programa quer ser politicamente correto, às vezes põe 2 homens casados, 2 mulheres casadas, eu mudo de canal. Aí de repente, não, está casado. Aí a Teresa pergunta, mas será que está casado certinho? E geralmente, na maioria das vezes, eles vivem juntos. Maioria das vezes. Porque esse é o grande mal do dia de hoje. E que nós precisamos trabalhar com os nossos filhos. E ensinar a importância do casamento, a importância da identidade sexual. Agora, o pai diz assim, pastor, como é que eu vou vencer um negócio desse? Que a escola fica falando um montão de coisa. Como é que eu vou vencer? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar a forma certa para falar com seu filho, para ensinar o seu filho. Eu estou falando para pais. O Espírito Santo está ao seu lado para te ajudar. Vamos olhar, número 1, para ensinar. Número 2, para guiar. Número 3, para nos lembrar aquilo que Jesus falou através da palavra, da pregação. Número 4, para nos convencer quando a gente está errado. Número 5, para nos confortar quando a gente precisa de conforto. Número 6, para nos capacitar com poder, capacitar para me ser o melhor esposo, uma melhor esposa, o melhor filho, o melhor pai, o melhor empregado, o melhor homem, uma melhor mulher. Ele nos capacita. E número 7, o Espírito Santo nos dá vida. Queridos, se você quiser plantar no Espírito, você precisa do Espírito Santo. Na semana que vem, olha para mim, por favor. Na semana que vem, nós vamos ter um culto totalmente diferente. Hoje foi ensino, semana que vem não tem PowerPoint, semana que vem é avivamento. A gente vai falar de como viver uma vida cheia do Espírito Santo, para que a gente possamos viver uma vida de vitória. O que eu quero pedir para vocês agora é fazer 2 coisas para mim. Primeiro, ficar de pé. O grupo de louvor volta. Eu queria que vocês olhassem novamente para essas 2 televisões que estão aí. Para mim, e eu vou mudar até de microfone aqui, pessoal do som. Minha voz já está indo embora. Importante. Para mim é muito importante que você guarde o que você aprendeu. E foi por isso que o Espírito Santo essa manhã mandou eu colocar isso escrito e dar para vocês. Não deixe esse papelzinho aqui, leva para casa, ponha na geladeira, no bolsa, onde você vai ver todo dia. E novamente, se você quiser levar para alguém também, pede aos diáconos, ele vai dar para vocês. Mas eu queria que você guardasse tudo que a gente aprendeu essa manhã, porque é importante que isso fique na mente de vocês. Olha lá, como nós plantamos no terreno do Espírito. Número 1, você tem que ficar, bem alto, você tem que ficar focado e disciplinado em sua caminhada cristã com Deus. Número 2, você tem que escolher com quem se associar. Número 3, você tem que praticar amor e serviço para os outros no corpo de Cristo. E número 4, você tem que deixar o Espírito Santo lhe ajudar. Agora eu queria pedir que você fizesse uma coisa para mim. Hoje nós vamos terminar o culto no altar.
Essa foi a instrução que Deus me deu. Eu fiz no primeiro culto e vou fazer agora. Eu já disse para vocês que hoje a gente tem almoço, você não precisa ter pressa, principalmente os pais que têm que alimentar os seus filhos. Mas eu quero pedir a vocês 5 minutos de qualidade. 5 minutos, não mais do que isso. Na nossa igreja, a gente chama do altar, esse lugar físico aqui na frente. E o altar é o lugar, a gente usa o termo altar porque o altar é lugar de entrega, de adoração e morte. E a instrução que o Espírito Santo me deu, e eu vou pedir que todos os líderes do altar estejam aqui, incluindo agora os líderes dos grupos de conexão, estejam aqui à frente, por favor, rapidamente. Eu pedi, eu instruí a esse grupo que cantasse um cântico especial que fala do Espírito Santo. Mas esse cântico é só para eles cantar, não é para a gente cantar. Eles podem até projetar se eles quiserem, mas não é para a gente cantar. Esse cântico é para a gente prestar atenção e deixar entrar no nosso espírito. Eu queria que você mais uma vez olhasse o que está escrito aí. E eu queria que nesses 5 minutos você pensasse assim: pastor, Espírito Santo, eu estou focado, eu estou disciplinado ou eu estou perdendo foco? Eu queria que você fizesse um exame. Segundo, você vai olhar e falar assim: quem são as pessoas que eu me associo? Quem são meus amigos? E essas pessoas que são meus amigos, que eu gasto tempo com elas me ajudam ou me atrapalham a servir a Deus? Terceiro, eu queria que você perguntasse: eu tenho praticado amor e serviço no corpo de Cristo, ou eu tenho aos poucos me afastado? Número 4, eu quero que você termine a oração dizendo: Espírito Santo, me ajude, me ajude. E se você está nos visitando, o que eu vou pedir para fazer, se você não ficar confortável, tudo bem, fique à vontade. Eu vou pedir que a maioria das pessoas que estão presentes, se não todos, viessem aqui na frente, ficasse em pé ou ajoelhada, mas saia do seu lugar. Eu quero que você saia onde você está, venha mais um pouquinho para perto. E durante 5 minutos a gente vai estar meditando nessas 4 coisas e pedindo a ajuda do Espírito Santo. Depois de uns 3, 5 minutos, eu vou fazer uma oração final. E esses irmãos e irmãs que estão aqui vão estar aqui o tempo necessário para orar por você, para ajudar você. Talvez você diga assim: olha, ora para que eu possa mudar de amizade, ora para que eu possa ficar mais focado, ore para que o Espírito Santo me encha mais. Esses irmãos estão aqui, líderes, para orar por você. Eu vou estar ali com eles também. Mas a gente vai fazer isso depois da oração final. Agora eu queria então chamar a todos para o altar do Senhor, para gastar um tempo com o Senhor. Ao chegar no altar, você vai olhar o que está escrito. Você já viu o que está escrito, aliás, que eles vão mudar agora. E eu queria que vocês pudessem. Precisam da letra? Precisa da letra? Não precisa da letra? Então deixa as 4 coisas lá. Se não precisar da letra, deixa lá. E eu queria que você olhasse o que está escrito ali e gastasse um tempo em oração. Busque um lugar aqui na frente. E agora eu vou me calar para 4, 5 minutos. Você só falar com Deus. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Ao chegar aqui na frente, feche os seus olhos e ore. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero Vão continuar cantando, mas o Espírito Santo está falando com algumas pessoas nesse momento. Alguém que está aqui nesse momento, só um minutinho, queridos. Alguém que está aqui nesse momento,
Que o Espírito Santo está dizendo para você que o caminho que você está indo é um caminho perigoso. E a as escolhas que você tem feito em sua vida estão levando você à destruição pouco a pouco. Alguém aqui que o Espírito Santo está falando sobre amigos e amizades. De repente você mudou as amizades e você começou a escolher pessoas que são boas, mas não estão te ajudando a servir a Deus. Há uma mulher casada que está aqui hoje, que por causa de uma amizade, o seu casamento está à beira de um precipício, porque o que você está ouvindo dessa amizade não tem te ajudado, mas está aumentando o problema que você já tinha. Nessa manhã nós estamos fazendo uma avaliação. Tem pessoas aqui nesse altar que perderam o foco, que perderam a disciplina, que ainda não caíram da graça, mas estão correndo esse perigo. Nesse momento a gente vai fazer essa avaliação e pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós enquanto esse grupo canta novamente.